Fala pessoal, eu sei que ele é controverso, eu sei que ele é polêmico, eu sei que os rivais não gostam dele, mas eu sei também que o torcedor colorado se sente representado dentro de campo como poucas vezes na história com Andrés Nicolás D'Alessandro. Sei também que muitos desses torcedores que não gostam do estilo provocativo do D'Alessandro dentro de campo gostariam de ter um jogador com esse perfil dentro do seu time. Aquele cara que tenta apitar o jogo mesmo, tenta condicionar a arbitragem, que reclama, que provoca o rival. Isso faz falta no futebol e é necessário dentro de um time, dentro de um vestiário, para que isso contamine de forma positiva os demais atletas daquele elenco. O D'Alessandro chega no Inter em 2008 numa tacada muito inteligente da diretoria de futebol, porque o Inter havia sido campeão mundial em 2006 e perde jogadores na sequência, o Alexandre Pato, jogadores importantes daquela conquista. O próprio Fernandão acaba saindo depois, e precisa de uma oxigenação, precisa de uma reformulação de grupo para seguir vencendo, seguir no topo. E é muito difícil um clube se manter lá em cima, né? Com várias temporadas em sequência. Em 2007, por exemplo, o Inter é eliminado na primeira fase do Campeonato Estadual, naquela ressaca de um ano extremamente vitorioso, e não consegue ter sequência depois. Mas aí vem o D'Alessandro, naquele time do Tite, com o Alex jogando na meia, com o Nilmar, com o Tyson, com velocidade, e o Tite monta um dos times mais fantásticos da era moderna do Inter, com muitas alternativas, muita velocidade. Em 2009 fez 100 gols em um semestre, foi aquela sequência de 8-1 no Caxias e no Juventude em 2 anos sequenciais em decisões de campeonato gaúcho. Ganha a Sul-Americana em 2008, primeiro clube brasileiro a vencer essa competição. Em 2009 é vice da Copa do Brasil para o Corinthians de Ronaldo Fenômeno e entre outros jogadores daquele time do Corinthians, que tinha o Jorge Henrique voando, o André Santos na lateral esquerda, enfim, um Corinthians muito forte em 2009, treinado pelo Mano Menezes, e o Inter para naquela final. Mas ainda assim, conquista a Libertadores em 2010, conquista outros títulos internacionais, e o D'Alessandro começa a marcar sua história não apenas pelos títulos que ele conquista, que ele representa, mas pela sua identidade com o time, com a torcida. Especialmente em clássicos grenais, né? Ele tem um aproveitamento fantástico, porque sempre se deu bem jogando contra o principal rival. O Grêmio também numa fase meio descendente, né? E o D'Alessandro também ele tem esse antagonismo em relação ao torcedor gremista, não apenas porque ele provoca, mas porque ele tem um pouco daquele espírito que o gremista sempre defendeu em seus jogadores, né? Do raçudo, do cara que não desiste, do cara que veste a camisa. E o Inter sempre, pelo menos desde a década de 70, foi de um estilo mais clássico de jogador. E o Fernandão, inclusive, o último ídolo, né, antes do D'Alessandro, tinha outro comportamento, né, um cara muito mais polido. O D'Alessandro não, ele provoca mesmo. Mas afora essas questões, o D'Alessandro completou mais de uma década vestindo a camisa do Inter, 450 jogos, não é para qualquer um, e jogando em alto nível sim. Apesar dos seus 38 anos, é claro que ele não tem mais o vigor físico que já teve, talvez até a sua função tenha se modificado em determinado momento, mas é um cara que contribui ainda demais. Nesse último jogo contra o Bahia, eu vi ele dando carrinho ou fazendo marcação, pressão alta no goleiro adversário, quase aos 40 minutos do segundo tempo, antes dele ser substituído. Fez gols, deu assistência, liderou o time, isso com 38 anos. É claro que o Odair Hellmann até é criticado por não utilizá-lo sempre, mas eu entendo que até pela experiência do D'Alessandro e toda a história que ele tem dentro do clube, que há uma combinação, né? Eu não tenho isso como informação, mas é uma impressão que eu tenho, de que o D'Alessandro tenha esse acordo, digamos assim, com o técnico, de que ele não vá jogar todos os jogos, mas que ele pode ser importante sim na maioria das partidas. E ele é importante não só dentro de campo, e vem sendo dentro de campo, é bom que se diga, mas também por tudo que ele desenvolve no vestiário, na sua liderança, na sua representatividade. Muitos já colocaram tantas vezes, né, durante todo esse tempo, como uma liderança negativa, como um cara que derruba técnicos, e para quem conhece o D'Alessandro, sabe que ele é um cara que evoluiu muito, né? Quando ele chegou ele era um pouco mais até arredio, um cara mais polêmico, e ele foi evoluindo, tudo bem.
claro, né, foi evoluindo como ser humano, amadureceu, um dos filhos dele nasceu em Porto Alegre, e também tem um fato extracampo do D'Alessandro que eu acho fantástico, porque ele é de Buenos Aires, tem uma identificação com o Inter, e há alguns anos decidiu fazer o Lance de Crack, que é um projeto solidário maravilhoso, que beneficia instituições de Porto Alegre, da região metropolitana, num jogo anual que ele promove no Beira-Rio, chamando ex-jogadores para fazer essa partida beneficente. Um cara que não precisaria, digamos assim, contribuir com a cidade, e ele faz isso. Não com a cidade natal dele, mas com Porto Alegre, porque foi onde ele escolheu morar, escolheu viver, a cidade o abraçou, ele é cidadão emérito, inclusive, e com justiça, e criou essa relação muito maior do que no âmbito esportivo. Recentemente ele foi, por conta de todas essas questões, de muitos achavam que ele estava velho e tudo mais, inclusive o ex-presidente Vitório Pífero, ele acabou sendo escorraçado do Beira-Rio no ano em que o Inter foi rebaixado, ele não participou disso. Foi disputar lá por empréstimo, né, uma temporada pelo River Plate, que também é um clube que o revelou, onde ele tem um carinho muito grande, e quando ele retorna para o time na Série B. E muitos jogadores saíram da Série B porque não queriam disputar a segunda divisão. E o torcedor sabe quem são. O D'Alessandro não, ele volta e reconduz o time à elite, o time chega ao terceiro lugar, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado e está aí, disputando os títulos novamente. Então eu acho que a gente precisa exaltar sim um cara que vem de fora e desempenha a sua atividade profissional com maestria dentro de campo e especialmente pela sua conduta. Merece todas as homenagens, o que esse camisa 10, um dos principais do futebol brasileiro, faz ainda hoje com a sua idade, com tudo que representa para a torcida do Inter. Meus respeitos, Andrés Nicolás D'Alessandro.